Ó, a justiça decidiu que o assassino do Ranan Silva, lembra aquele jovem de 21 anos que trabalhava no cinema ali no Shopping Boulevard, que foi morto na Praça Rocha Pombo? Põe a imagem do Ranan aqui pra mim. O Ranan era youtuber, né? Gostava de gravar esses vídeos e com um intervalo de pouco mais de uma semana da morte dele, nós tivemos também a morte do Fábio Ábila, um cozinheiro de 49 anos. O Ranan foi morto na Praça Rocha Pombo e o Fábio Ábila foi morto ali no Bosque Central. Nos dois casos, os crimes tinham uma ligação pelo modo como aconteceram, né? As vítimas foram asfixiadas, no caso do Ranan, com o uso de um cadarço de tênis. Você vai ver imagens agora, esse aí é o Fábio Ábila, tá? O cozinheiro que eu disse pra você que foi morto ali no Bosque Central. Alguns dias depois desses dois crimes, Fernando Inácio Andrade, um jovem foi preso e ele confessou a prática dos dois crimes, tá? Este jovem foi detido, permanece preso, só que agora a justiça o declarou inimputável. O que é que significa isso, Juliano? Ele deve ter um benefício de queda de até 1/3 da pena. Minha gerente de jornalismo aqui, a Fabiola Vicensoni, está me corrigindo aqui. O termo é semi-inimputável. Inimputável, a pessoa não poderia ser julgada, não seria condenada a nada. Ah, a pessoa não tem condição de responder, ela não sabia o que estava fazendo. A justiça, através de laudos médicos, através de psiquiatras, de psicólogos, que conversaram com o Fernando, entenderam que ele é semi-inimputável. Que ele não é lelé da cuca, mas ele não tinha noção exata do que estava fazendo. Eu discuto muito isso, tá? Eu sei que na justiça o que vale é esse laudo médico. Mas vem cá, era bipolar o cidadão. Não é fruto da droga que ele usava? O fato é que ele matou os dois para roubar. Ele era realmente semi-inimputável? Ele era realmente meio fora da curva? Como é que ele sabia? Ah, aquela vítima ali tem jeito de ter dinheiro. Ah, eu vou chegar perto dela ali. Ele se insinuava, dizendo que queria ter relacionamento, ter relações sexuais com as vítimas. Quer dizer, como é que ele conseguia fazer tudo isso se ele não tinha noção? Então, essa imagem que a gente tem dele sendo preso aqui, ó, e ele num primeiro momento confessou só o assassinato do Ranan, e depois, durante a madrugada, fez a confissão da morte do Fábio também, tudo isso chama a atenção. Assim que a gente recebeu essa notícia hoje pela manhã, nós fomos procurar a dona Sônia. A dona Sônia é a mãe do Ranan, ela já conversou conosco algumas vezes e ela, inclusive, encampa uma luta enorme para que se faça justiça nesse caso. A gente está falando de uma mãe que perdeu um filho. E eu me lembro a época que o tanto de gente que mandou mensagem dizendo que conhecia ele, amigos muito próximos, pessoas da família, mas muita gente que ia até o cinema lá no Shopping Boulevard e que encontrava esse garoto que se destacava pela simpatia, pela alegria, mas também pelos cabelos coloridos, né? Ele estava sempre aí fazendo moda, o Ranan. E a mãe tomou para si a luta para que esse caso não caia no esquecimento. E ó, eu posso te garantir, uma notícia dessas, de que o assassino do filho pode ter um benefício ainda, de ter a pena reduzida em 1/3, caiu como uma bomba, tá? Juliano, o que significa isso, pena reduzida em 1/3? Se ele for condenado a 10 anos, essa pena cai para 6. E caindo para 6, levando em conta aquilo que existe na justiça brasileira, um montão de possibilidades aí de progressão de pena, ele fica preso 2 anos. Olha a gravidade disso. Acredito que a família do Fábio Ábila esteja tomando conhecimento agora. Por quê? Porque ele foi considerado inimputável no processo em que o Ranan é vítima. Só que como a gente está falando do mesmo autor do crime para os dois assassinatos, do Ranan e deste cozinheiro do Fábio, que foi encontrado morto no Bosque Central, é óbvio, se você considerar alguém meio doidão para um crime, você tem que considerar para o outro também, né? Vamos ver o que disse a dona Sônia, a mãe do Ranan, e vamos entender direitinho essa história. 12h21. O crime chocou Londrina. Ranan Silva, de 21 anos, foi morto durante a madrugada de 21 de outubro.
O corpo só foi encontrado na manhã seguinte, ao lado do chafariz da Praça Rocha Pombo, área central de Londrina. O assassino usou o cordão de uma mochila para enforcar a vítima. Ainda de madrugada, uma equipe da Polícia Militar abordou o acusado, Fernando Inácio Andrade. Ele estava com o celular de Hanan, mas como não havia qualquer queixa de roubo do aparelho ou até mesmo do desaparecimento do jovem, Fernando foi liberado. Somente após encontrarem o corpo é que ele foi preso e confessou tudo para a polícia. Após 6 meses, a justiça decidiu que o acusado é considerado semi-imputável. Ou seja, ele era apenas parcialmente capaz de compreender o que aconteceu na noite do crime. Segundo o laudo pericial, acatado pelo juiz responsável pelo caso, Fernando apresentava transtornos mentais provocados por uma condição prévia de bipolaridade e uso contínuo de drogas. Caso Fernando Inácio seja condenado pelo crime de latrocínio, ele teria a pena de 30 anos de prisão. Agora, com este laudo pericial, a pena pode ter redução de 10 a 20 anos. Ele deve ser transferido para o Complexo Médico Penal em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Mas o advogado de defesa de Fernando disse que vai recorrer, porque quer mantê-lo em Londrina. A defesa pedirá a reconsideração da determinação de internação provisória, tendo em vista que o CNJ e a comunidade médica adotam políticas antimanicomiais. Durante esses 6 meses, a família do Hanan teve que conviver com a dor da saudade do jovem que era querido por todos. A mãe, Dona Sônia, sempre esteve na linha de frente, em busca de justiça. E agora, ela recebe a notícia de que o acusado não irá responder pelo crime de homicídio dentro de um presídio com indignação. Para mim é revoltante, sabe? Porque no meu pensamento não existe uma pessoa meio insana, meio louca. Né? Ou ele é louco ou ele não é. Nós não gostamos nem um pouco, sabe? Dizer que a pena dele vai ser reduzida, né? De saber que ele pode sair mais cedo da cadeia. Se ele tiver um bom comportamento, essa pena que já foi reduzida vai ser menos reduzida ainda, né? Então, vai sair o quanto antes, não vai sair no esperado. Então, assim, é revoltante, dá medo, que assim como ele fez com o meu filho, ele pode vir a fazer com outras pessoas. Agora, o que resta para a Sônia é reviver momentos com o filho através de fotos e vídeos no celular. Hanan tinha um canal no YouTube e o sonho de ser repórter de TV. Saber da notícia, fazer notícia e tal, o que eu acho sensacional. Um dos meus, maiores sonhos mesmo, a longo prazo, é trabalhar na ABC. Mano, eu tenho muita vontade de trabalhar na ABC. Nossa, meu sonhão trabalhar na ABC. Não tem sido fácil para essa mãe continuar vivendo sem a presença do filho. Ela conta que a alegria do jovem preenchia toda a casa. É muito dolorido, sabe? É uma dor que a gente acha que vai passar e não passa, sabe? É a cada minuto assim que chega perto do horário dele chegar do serviço, achar que ele vai entrar por aquela porta, gritando, sorrindo. O dia que ele ficava até mais tarde, que ele fazia o fechamento do trabalho dele, ele chegar e avisar a minha mãe que ele chegou. Né? Nas folgas dele, os dias que ele ia estar em casa, ele não está, sabe? É muito, muito dolorido. Para mim, assim, é uma dor imensa passar na porta do quarto dele e não ver o quarto dele com as coisas dele, tudo jogada do jeito que ele gostava de deixar, do jeito dele. Às vezes, quando a gente olha as estatísticas, né, da violência, os números são frios, né? Olha, foram 100 assassinatos ao longo de um ano. Olha, no último mês, 12 pessoas foram mortas. E o número é algo tão, assim, distante da nossa realidade, né? Agora, imagina para uma mãe que perde uma parte dela. Alguém tem dúvidas de que a vida da Dona Sônia nunca mais vai ser a mesma? Não vai ser. Ah, Juliano, com o tempo ela vai esquecer. Não! Eu acho que ela vai se sentir um pouco mais aliviada
se ver a justiça sendo feita, mas esquecer que ela perdeu um filho para violência de uma forma tão bárbara? Nunca. Ela vai levar isso com ela pro resto da vida. E ó, ela vai ter que ter muita força. Apoio de amigos, apoio da família, apoio espiritual, porque muita gente, quando perde às vezes um filho, uma pessoa tão próxima, a pessoa até deixa de viver, tá? A pessoa acaba se entregando, porque é muito difícil. Você que é pai, você que é mãe, para pensar. Imagina você sem, a gente está falando que hoje é o dia do amor, né? Imagina você sem o amor da tua vida, sem teu filho, sem tua filha, sem aquilo que você e tua esposa, você e teu marido sempre sonharam, e tá aí, completa a vida de vocês, né? É isso que a dona Sônia está sentindo agora, tá? A gente vai continuar acompanhando de perto essa história. Nesse momento, o que se tem é isso. É óbvio que os advogados da dona Sônia e da família do Hanan vão recorrer desse laudo, mas nesse momento, de acordo com o que os médicos determinaram, ele é semi-inimputável, terá uma redução de 1/3 da pena. Né? 12h27.